elas não são às vezes tão extensas, né? Por isso que dá essa confusão na mente do cara. Olha só! A verdade, né? Tem que ser a verdade. A gente sempre começa com a criança assim, né? A gente não fica lembrando da criança que ela vai morrer. Não fala isso com a criança, né? Quando a pessoa fica adulta, eu lembro que eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo. Eu li alguma coisa numa revista e falava, ah, tal, essa é a condição humana. E eu não entendi o que ele queria dizer, a condição humana. Pai, que é isso, condição humana? A condição humana, de saber que vai morrer, que a vida é finita, né? E pô, que interessante, tu vê, né? Essa é uma coisa tão disseminada, a consciência da morte, da finitude da vida, que as pessoas já até falam, ah, condição humana. Condição humana, a condição de saber que vai morrer. Que loucura, hein? Pois então, a gente não conta isso pra criança, né? Eu lembro, cara, que eu tive um período, acho que todos passamos por isso, de dificuldade de ir pra escola. Medo permanente de que a minha mãe fosse morrer. Medo permanente de que a minha mãe fosse morrer. E ela tentava me convencer, não, mas tem teus tios, tem, pô, tua irmã, tem... Não, mas não me interessa, eu quero é tu, pô. Morrer, criança, né? Criancinha é assim. Eu não sei exatamente qual foi o evento que me gerou esse trauma. Mas eu fiquei um pouco traumatizado. Então a história do pré, eu não fui pro pré. Não vou pro pré, não quero ficar aqui em casa. Imagina, um terreno de 2 hectares com lagoa, bichos ali para eu brincar. E a escola. Não, né? Não quero ficar em casa. E aí tu vê, então eu comecei um pouco mais tarde do que a maioria das crianças a estudar, né? Isso me atrapalhou, por exemplo, em leitura. Eu lembro que eu não tinha uma velocidade boa de leitura até adolescente, eu ainda não lia com uma velocidade que me satisfazia. Tu vê que loucura. Eu te menti, eu tive que te mentir, mas pro bem. Quando eu te falava isso aqui, ó, não fica magoado, cara. A mentira não foi toda. Não foi uma mentira cruel que não vais conseguir arrumar na tua mente. Mas, ó, eu falava isso pra ti, né? Acho i. Isso não existe. Aí filha ela bem feliz, veio igual a R, e dizia, ó, que legal, ó, é fácil i. Pô, que gostoso. Achei o i, 3 amperes. Mas calma, quando eu falo que isso não existe, é que se tu compra uma bateria de 12 volts, está escrito nela lá 12 volts, mas tu nunca usa os 12 volts. A pilha, por exemplo, qual é a voltagem da pilha comum? 1,5, tu jamais usou 1,5 volts em nenhuma das tuas pilhas. Nunca. A tomada, qual é a voltagem da tomada? Nunca usasse aqueles 220 volts. Nunca. Embora lá tenha 220 volts. Mas só tem 220 volts enquanto não tem nada ligado nela. Basta tu ligar uma lâmpada ou qualquer outra coisa, a voltagem cai. E hoje nós vamos entender por que essa voltagem cai. Na verdade, meu querido, é que quando eu coloco uma situação como essa, um gerador, como uma bateria, eu estava esquecendo, entre aspas, de te avisar que esta bateria, ela tem dentro de si uma certa resistência. Porque afinal, tu deve ter visto em química, né, que a bateria ela tem a ponte salina que conecta o ânodo ao cátodo, não é isso? Tem que ter corrente de elétrons por dentro da bateria. Para o material ser condutor, ele tem que apresentar uma certa resistência elétrica, mesmo os fios apresentam resistência, mesmo que baixa. Então, na verdade, a partir de hoje, tu vai ficar sabendo que um gerador elétrico como uma bateria de carro, ela apresenta um valor que a gente chama de força eletromotriz, que é a voltagem, força eletromotriz, nome justo, hein? É a força que movimenta o elétron, força eletromotriz. A partir de hoje nós chamaremos de Epson, essa força eletromotriz, para diferenciar do V, que era uma voltagem qualquer. E agora nós sabemos que os geradores elétricos também têm resistência interna. Nome justo também, né? Interna porque fica dentro do dispositivo. Para diferenciar da resistência externa, eu chamaria a externa de Rzão e a interna de Rzinho. Tudo bem? Então, peraí. A verdade seria algo assim, ó. Algo assim seria verdade, ó. Ah, agora é verdade. Isso aqui não existe. Uma bateria de 12 volts que entrega 12 volts. Nunca. Uma bateria só tem 12 volts desligada. Ligou uma lâmpada, já não é 12 volts. Abaixa. E quanto mais tu precisa da bateria, mais a voltagem dela cai. Olha que tristeza. Nós precisamos entender por que isso acontece. E isso só acontece devido à resistência
interna, a resistência que está dentro da bateria. Quer ver? Usa o veio, quer ver? Olha só. Na verdade, se tu tem o bom senso das aulas anteriores, o V igual a R vezes I, a pitadinha de bom senso que a gente tem usado, só de saber que um gerador tem resistência interna, pronto, o resto é contigo, tu te vira. Mas, para facilitar a vida de quem tem um pouco mais de dificuldade, nós vamos preparar fórmulas para tu nem precisar pensar, para tu chegar e usar a fórmula e marcar gol de cara. Me ajuda. 12, porque a voltagem é 12. 12, bom. Ah, como é que estão essas resistências? Em série ou em paralelo? Pois é, elas até podem parecer em paralelo, mas toda a corrente que passa por uma, passa pela outra. E quando a corrente é a mesma, é em série. E aí o que eu faço? Soma 4 mais 1 na matemática profunda, vai dar 5. Está multiplicando, passa dividindo I igual a 2,4 amperes. Esta é a verdade. Então tu vê, cara, tu compra lá uma bateria de 12 volts, mas ela nunca te entrega 12 volts. Tu compra uma pilha de 1,5 volts, ela nunca te entrega 1,5 volts. Tu tem na tua casa uma tomada de 220 volts, mas muito raramente ela vai te entregar exatamente 220 volts. Isso tudo porque os geradores elétricos possuem resistência interna. E já que ele tem resistência interna, para a corrente poder fluir por dentro dele mesmo, ele já gasta energia com ele próprio. Quer dizer que parte daqueles 12 volts que eu comprei, eu não estou usando. Parte desses 12 volts estão sendo usados dentro da própria bateria. Me ajudem usando o velho bom senso. Como é que eu vou calcular a voltagem que está sendo usada fora da bateria e a voltagem que está sendo usada dentro da bateria? A fórmula é só uma, né, galera? V igual a R vezes I. A voltagem é o que eu quero descobrir, não foi o que eu te pedi? O normal é o aluno botar 12 ali, porque ele já tem a voltagem. Mas lembra, cara, não é uma voltagem só que tem o circuito, é voltagem em quem que eu quero olhar, né? Então agora eu quero a voltagem nesse e nesse. Se eu quero a voltagem no Rzão, vou chamar esse aqui de 1 e aquele ali de 2, pronto, ó. Então esse resistor era o 1, 2, né? Concorda comigo? Aquele negócio de botar nome nas coisas por questão de organização óbvia na vida. E aqui, vou chamar quem agora? Tanto faz, pode ser o 1. Ah, então já que é o R1, o 1 e a corrente. 2,4 quer dizer que no resistor interno eu estou perdendo? Caramba, a bateria de 12 volts está consumindo para ela própria 2,4 volts. Que merda! E é assim sempre. Bateria do carro do papai, 12 volts. Nunca usou 12 volts o carro. Ligou uma lâmpada, 11,9. Girou o motor de arranque, 8 volts. Vai lá para baixo a voltagem da bateria quanto mais a gente exige ela. Já vai entender por quê. Cada vez melhor. Vamos calcular a voltagem na parte de fora da bateria. R vezes I. Qual é o resistor externo? Corrente 9. Claro, né? Se dos 12 volts eu estava usando 2,4 dentro da bateria, o que estava indo para fora da bateria era o resto, 9,6 volts. Então tu vê, cara, ó, lembrar do V igual a R vezes I, que nasce da primeira lei de Ohm, né? Resistência elétrica constante. Lembrar dessa relação matemática. Saber distinguir entre série e paralelo e uma pitadinha de bom senso, a partir de agora que tu sabe que os geradores elétricos têm resistência interna, tu consegue te virar. Mas o ideal é, já que agora a gente tem consciência de que os geradores têm essa característica, o ideal seria a gente já montar uma equação para a gente nem precisar pensar. Apareceu o gerador na nossa vida, a gente pega aquela equação e já detona com a equação sem precisar ficar pensando muito. Tu vê, isso não é bom, né? O bom é pensar. O bom é pensar. Mas conhecer as equações também é importante para uma questão teórica e tudo mais. Peço a ajuda de vocês então. A partir do exemplo dado, eu quero montar uma equação que é conhecida mundialmente como equação do gerador. O que é essa equação do gerador? É uma fórmula matemática que me permite calcular a voltagem que o gerador vai entregar. Porque tu vê, ó, ele tem dentro dele algo gerando energia. A gente chama essa fonte de força. Isso. Mas parte dessa força eletromotriz vai ser consumida. Concorda comigo? Por isso eu vou botar aqui um
menos, porque eu vou subtrair uma parte dessa energia dela. Quanto que eu subtraí? Como é que eu calculei a energia perdida? Eu fiz R vezes I, não foi? Mas que R era esse? A interna, por isso eu vou colocar aqui Rzinho vezes I. Pronto! Esta equação me permite descobrir que voltagem de fato um gerador entrega ao circuito, mas para isso eu preciso conhecer força eletromotriz, que é o que tu compra, a resistência interna, que geralmente não está explícita lá, tem que ou ir no site do fabricante, ou ler as letrinhas miúdas lá para saber a resistência interna. O leigo não precisa saber disso, né? Porque imagina, se o leigo fosse comprar uma bateria pelo V que ela entrega, ele teria que fazer um cálculo para decidir a bateria. Ou seja, o fabricante de bateria já conversou com os fabricantes de circuitos elétricos, eles já sabem. Quando ele fala, olha, compra uma bateria de 12 volts, não quer dizer que o circuito vai receber 12 volts. Ele já sabe qual é a relação, né? O leigo compra pelo 12. Que bom que a gente não sabia disso, né? Porque se o cara começa a perceber isso, ele compra uma bateria de 12 volts, vai olhar em casa e não estou usando 12 volts, cara, ele roubou voltagem dessa bateria, não botou tudo ali dentro, né? E na verdade não, na verdade os engenheiros sabem o que está acontecendo. O cidadão normal não tem consciência disso, não tinha, agora tu tem. Agora tu sabe. Vamos testar essa equação na nossa situação hipotética para ver se bate mesmo? Voltagem, 12 é a força eletromotriz, resistência interna, U, corrente, 2,4, 12 menos 2,4, pronto, sem mutreta, a fórmula já entregou aquilo que a gente queria saber, quanto de fato eu aproveito da bateria, certo? Então o primeiro passo é lembrar disso. Quando num circuitinho elétrico de anterior tu tinha lá 30 volts fixo, aquilo era um migué. Na vida real nunca tem algo fixo, uma voltagem fixa. Claro que assim lá no laboratório da UFSC tem fontes de tensão que tu mexe um botãozinho e tu escolhe a voltagem. Certo? Então eu posso pegar uma fonte regulável e marcar nela, quero 12. Obrigar ela a entregar 12. Mas no dia a dia das pessoas, as pessoas não compram fontes variáveis de tensão. Elas compram uma pilha, uma bateria ou um gerador de 220 volts. Então comprou um gerador de 220 volts. Quanto mais coisa tu conectar nesse gerador, mais baixo de 220 volts ele vai entregar energia. Certo? Bom, olha para essa equação, meu querido. É uma equação de que grau? De primeiro grau, crescente ou decrescente? Crescente. É, né? Depende, eu ainda não disse quem é o X, quem é o Y, né? Certo? Se eu dissesse que isso aqui é o X e isso aqui é o Y, seria crescente, né? Parabéns, então eu não posso afirmar ainda. Agora tu pode afirmar, ó, crescente ou decrescente? Quem está fazendo o papel de X é o Y. Então o R é o coeficiente angular. E já que ele está negativo, é uma reta decrescente. Esse gráfico que eu vou produzir, ele é chamado de curva característica dos geradores. Como é ruim falar e escrever, né, cara? Tráfego. Curva característica dos geradores. Geradores. É muito comum o fabricante, no manual daquele aparelho, em vez de colocar dados técnicos variados, ele só desenha a curva característica do gerador. O engenheiro, olhando aquilo, ele consegue tirar várias conclusões. Me ajuda, essa equação, eu quero fazer um gráfico para isso, um gráfico genérico. Quando I é zero, o V vira E, que é a força. Mas à medida que a corrente for aumentando, esse R vezes I vai aumentando. E eu vou subtrair um valor cada vez maior do E. Quer dizer que a voltagem vai dando cada vez menor para uma certa corrente. E como é uma reta, porque é uma equação de primeiro grau, essa é a curva característica de qualquer gerador. Bateu o olho nessa curva, tu já tem que reconhecer que é de um gerador, porque é decrescente. Eu estou falando isso, galera, porque nas próximas aulas vai aparecer uma equação assim, ó. Mais R vezes I. Tá? Futuramente vai aparecer uma equação, olha a última diferença, olha. Se essa é do gerador, é porque essa deve ser do receptor, o cara que recebe energia. Esse gráfico vai ser como? Crescente, vai sair de uma certa região e vai subindo. E já vi várias questões de vestibular que dá o gráfico e pergunta qual é o gráfico do gerador, do receptor e do resistor. Certo? Então já sabe, o gerador começa de uma força automotriz, mas quanto mais corrente passa pelo cara,
menor é a voltagem que ele entrega, porque maior vai ser a perda interna. Mas algo marcante é isso aqui, ó. Aquilo ali é marcante, ó. O que é aquilo ali? É quando a... O que é máximo, o que é mínimo ali? Pois é, na outra turma um monte de gente ficou com dificuldade de responder isso. Eu fiquei um pouco magoado. O professor de matemática, que dá aula de matemática desde o fundamental para a gurizada, quando chega no terceirão e não consegue verificar quem que é máximo, quem que é mínimo ali, é uma coisa delicada. Porque olha só, com o I pequenininho, o V está dando aqui em cima, tá vendo? E quanto mais eu aumento o I, mais diminui o V, é uma coisa óbvia, né? Afinal é um gráfico decrescente. E quando o I está bem grandão, olha o V, ou bem pequeno. E quando o I atinge seu máximo valor, olha a voltagem, cai a zero. Nunca, ninguém jamais vai usar um gerador nessa situação. Mas é importante saber que situação é essa. Essa aqui é a famosa corrente de curto-circuito. Intensidade de corrente de curto-circuito. Como é que se produz uma situação dessa numa bateria? É algo que ninguém deve fazer jamais. Bateria, positivo e negativo. Pega um fio bem grosso e conecta o positivo com o negativo. Vai sair faísca para tudo que é lado. É assustador quando tu faz isso. E tu jamais deve fazer isso durante muito tempo. Porque pensa bem, quando tu fizer isso, a corrente é máxima. E essa corrente vai circular pela resistência interna da bateria. E vai gerar o efeito calor. Esse calor vai ser tamanho que parte dos fluidos que compõem a bateria vão se evaporar, né? E por estar de ebulição. E esse vapor, então, que tende a se expandir, vai começar a comprimir a bateria que é selada. E de repente, bum, pode matar. Então, jamais faremos um curto-circuito permanente na bateria. Por exemplo, o mecânico lá está trabalhando no carro, ele deixa o parafusinho cair lá nas entranhas do motor. Ele não consegue alcançar o parafuso. Ele sabe que se ele pegar a chave de fenda dele que não está imantada, a aula de hoje, né, daqui a pouco, ele vai lá na bateria do carro que ele está consertando e dá um curto rapidinho e aí ele imantou a chave de fenda. Aí ela virou um ímã, aí ele vai lá, encosta no parafusinho e traz ele magnetizado, né, o parafusinho que caiu no motor. Então tu vê, dá para fazer um curtozinho na bateria, rapidinho. Será que essa bateria está boa? Será que tem carga nela? Peraí, deixa eu ver. Tá carregado, né? Não tem problema. O problema é deixar assim, ó. Porque aí, efeito Joule, esquenta e bum. É bom saber quem é essa... Isso, pode ser assim, né? O nome inteiro dela é intensidade, mas tu chama de corrente de curto-circuito. Ou para os mais íntimos, corrente de curto. Corrente de curto. É importante saber calcular ela. Deixa eu ver, peraí. Equação do gerador. A equação do gerador é V igual a E menos R vezes I. O que acontece com a voltagem quando rola o curto? Zero. Vou botar zero no V. E menos R vezes I. Menos passa? E está multiplicando? Passa dividindo. E sobre R. O que é o E? O que é o Rzinho? Tu viu? É pegar toda a voltagem da bateria e lascar em cima dela própria. Quem é que vai comprar uma bateria para esquentar a própria bateria? Para fazer a bateria explodir? Ou seja, a gente nunca usa uma bateria em curto-circuito. Claro que pode acontecer por um motivo bizarro, cair uma haste metálica, ou o capô do carro foi amassado na batida e encostou nos dois polos. Por isso, inclusive, que o polo positivo ele já é coberto com plástico, né? Para mesmo amassando aquela região não dar curto. Mas os astros se desalinham às vezes, né? Então pode acontecer uma bateria explodir por ter entrado em curto. Professor, Pois não. a força eletromotriz é o que a gente chama de voltagem, né? Olha, eu vou te falar o seguinte, se tu for ter aula com um professor mais antigo de uma universidade, ele não vai nem gostar da palavra voltagem. Voltagem. Ele vai falar, isso é errado. DDP. Ele vai falar. O que é DDP? Por que começou a surgir essa história de voltagem? Porque nos livros em inglês aparece lá voltage. E aí o cara tá lendo, o cara é brasileiro, tá lendo voltage e lê voltagem. E já sai falando, voltagem, voltagem. Então isso se disseminou. E poxa, já que a unidade é volts, falar voltagem é muito didático, né? 220 volts, professor, é voltagem na tomada. Mas o mais correto é DDP, diferença de potencial, certo? Mas não há maiores problemas. Mas, por exemplo, a gente usaria o 12 como voltagem antes, e agora a gente usa o sólido como
Pois é, olha só, galerinha, tu vê, ó, tu não precisa te preocupar com isso, isso é uma coisa que me incomodou também nessa aula. Putz, surgiu uma coisa nova na minha vida. Observa como a gente resolveu a primeira vez a questão. A gente usou o velho e bom V igual a R vezes I, fingiu que a voltagem era de verdade 12 e tirou aquela resistência interna, fingiu que ela estava fora, somamos com a externa. Fizemos o V igual a R vezes I sem precisar saber de equação de gerador e essas coisas. Então, olha só, na hora de resolver um problema desse, galera, eu não usaria a equação do gerador, eu faria como eu fiz com vocês, V igual a R vezes I. Mas vamos pensar o seguinte, ó, vamos imaginar que é uma questão discursiva, e tu quer mostrar serviço, tu quer mostrar que tu é foda em física. Poderias resolver aquela mesma questão, ó, assim, dá uma olhada. Para o gerador, temos, como é que é a equação daquele gerador que tinha na nossa questão lá? V, não sei quanto é que é o V, 12, o, eu não sabia o I no começo, lembra, gente? Eu calculei o I, concorda comigo? Não dá para fazer mais nada por enquanto com aquela equação. Mas como é que ficaria a equação do resistor? Para o resistor R. Que equação que eu posso montar para o resistor R? V, que é a voltagem em cima dele, é o valor dele, Rzão vezes... E quanto é que é o Rzão? 4. Concorda comigo? Vocês estão enxergando que a bateria está conectada em cima do resistor? Tu consegue enxergar que esse V, que é a voltagem nos polos da bateria, tem que ser igual a esse V, que é a voltagem nos polos do resistor, já que eles estão conectados? O que é isso aqui? Ó? Aqui e aqui. Acabei de falar o nome. Polo. Esse é o polo positivo ou negativo? Grandão é mais, polo positivo da bateria. O que é aquilo ali? Polo negativo da bateria. Tu vê, quando o cara vai com uma bateria na vida real, é assim, ó, o plug é de chumbo. Certo? É mais e menos, mas na hora de desenhar um circuito elétrico, eu não vou desenhar a bateria daquele jeito, vou desenhar assim. Embora na vida real ela seja assim. É sempre esquematizado, lembra disso? É sempre esquematizado. Tu consegue enxergar, o que é isso aqui? Os polos de quem? Do resistor. O que está conectando o polo da bateria no polo do resistor? Fio. E esse fio apresenta resistência nula. Na prática nós sabemos que tem resistência, mas como é um pedaço pequenininho, dá para ignorar. Então 0,00000 meio ohm. Zero. Tudo bem para vocês? O que é isso aqui? Fio conectando o polo da bateria no polo do... Então tu concorda que a voltagem que vai atuar nesse cara é a mesma voltagem que ela vai entregar? Então eu posso dizer que a voltagem da bateria ou gerador é igual à voltagem no gerador resistor. Quem é a voltagem no gerador? 12 menos 1i. Quem é a voltagem do receptor? 4i menos passar para lá. 12 é igual a 5i, tá multiplicando, passa... Ah, que babaquice, pô! Era só ter usado V igual a R vezes I. Não precisava da equação do gerador, da equação do receptor, dessa ladainha toda. Tá entendendo? A ideia é que, se eu quiser dar uma aula mais clássica, pensando num vestibular mais difícil, discursivo, seria legal tu lembrar que tem a maneira clássica de fazer. Monte a equação do gerador, monte a equação do receptor. Já que eles estão em paralelo naquele momento, a voltagem é a mesma, pode se colocar como estão em paralelo, V igual a V, não é? E aí, porra, tá usando um monte de detalhes físicos para fazer a questão. Chegou na mesma conta que o cara que usou o bom senso, V igual a R vezes I. E aí, qual o caminho nós vamos usar? O que tu queres? Depende, né, cara? Estás fazendo um ABCD, tu vai fazer assim pra bonito pra ti, pro teu ego, massagear o teu próprio ego, dizer que tu é foda em física? Tasca no V igual a R vezes I, larga uma pitadinha de bom senso e mata a questão. É uma questão discursiva. Porra, aí tu tem que mostrar serviço. Então uma questão discursiva da UFSC, resolvida assim, e resolvida assim, ela vai ser entendida diferente. Esse cara vai pontuar mais. Não tem jeito. E faz sentido, né, cara? O cara mostrou mais detalhes, ele conhece, é mais conhecedor da matéria, certo?
Que bacana, porque na outra turma não tive esse clima, não tive essa linha. Geralmente eu faço isso, uma vez na vida, uma na morte, eu resolvo uma equação usando a equação do gerador, certo? Embora na prática, no meu dia a dia, eu ia fazer sempre daquele jeito rápido. Se alguém precisar, né, de uma explicação melhor, mais bonitinha, eu talvez montasse a equação do gerador, a equação do receptor e terminasse no mesmo estilo. Não posso, nem era para ser nessa aula, mas eu não resisto. Tem um cara até que ficou famoso com isso. Ô, leite Poilé. Um babaca esse Poilé, mas tudo bem, olha só. Vamos ver, ó. Só falo isso que ele tá morto, lógico. Ó, Rzão, Rzinho, E. A equação do gerador ficou E menos Rzinho vezes I. A equação do resistor fica R vezes I, Rzão, né? Já que eles estão ligados um em cima do outro, a voltagem no gerador é igual à voltagem no resistor. Força eletromotriz menos R vezes I é igual a Rzão vezes I. Menos passa, coloca o I em evidência, obrigado. Está multiplicando, passa, pronto. Então, ó, a partir de agora nós não vamos precisar mais do V igual a R vezes I. Porque agora nós temos a lei de Poilé. Poiléticos mais íntimos. Certo? Não sei onde é que é o I. Poilé. Tá? Tu sabe, né? O T não se pronuncia no francês ali no final, nem o S, né? Mas pode ler Poilete, ninguém vai reclamar. Pelo menos tu manja de física, de repente não manja de francês. Certo? Galerinha, olha para essa fórmula ali. Eu te pergunto, eu preciso da lei de Poilé para achar corrente num circuito entre gerador e resistor? Não! Olha o que está dizendo a lei de Poilé. Que eu tenho que pegar o resistor externo e somar com o... Não foi o que nós fizemos usando o bom senso no começo da aula, antes de tu saber o que era um gerador? Então é importante também perceber isso. Às vezes tem uma lei lá que na prática a gente não usa ela. Outra, vai ter sempre só um resistor e um gerador, e se tiver 15 geradores e 14 resistores, joga fora aquela porcaria, né? E é muito melhor usar o bom senso. Os geradores que estão se ajudando eu somo, os que estão atrapalhando eu diminuo, soma as resistências, algumas vão ser em série e outras em paralelo, e tasca no V igual a R vezes I que está no nosso coração já há tempo, certo? Então é isso que é o mais importante. Agora olha só, a apostila, ela trazia uma dedução bem bonita de como é que a gente descobre a potência máxima de um gerador. Como eu acho que o pessoal reclamava um pouco porque a matemática era um pouco pesada para chegar lá, a apostila parou de trazer esse detalhe. Mas eu acho um detalhe importante a gente discutir. Até porque a apostila não trouxe, então se aparecer no vestibular isso a gente sai na frente. Olha só. Poilé. Claro, cara, fica à vontade. Ô galerinha, olha só. Importante esse momento aqui, ó. Aliás, das fórmulas lá do início da aula, aquela P igual a V vezes I, para que é aquela fórmula? Para calcular potência elétrica, né? Então tu sabe lá que se tem um aparelho na tua casa de 10 amperes, 220 vezes 10, 2.200 watts é a potência desse aparelho. As outras filhote ali, né? P igual a R, I ao quadrado e V ao quadrado sobre R, vem da união do V igual a R vezes I e P igual a V vezes I. Também vale lembrar que potência é uma ideia geral na física, que é energia sobre tempo. Eu sempre digo que potência é uma maneira de medir a velocidade com que a energia é gerada, transformada, usada, consumida. Mas eu não acabei de achar uma fórmula para a voltagem de um gerador? É até o nome, a equação do gerador? Lógico. Como é que ficou a fórmula do V então? E menos R vezes I vezes I. Tudo bem para vocês? Propriedade distributiva, potência é E vezes I menos R I ao quadrado. Equação de segundo grau, diferente da equação de primeiro grau de antes. Se antes era uma reta,
Agora é uma parábola, não é o nome dela? E a concavidade dessa parábola? Ah, já que o azinho, né, é o R que está fazendo papel de azinho, lembra? Se eu for fazer o gráfico da potência versus a corrente, não é isso? Vira uma parábola decrescente. E eu queria saber usar ao melhor, ao máximo essa minha bateria. Por isso que eu quero calcular essa potência aqui, que é a potência máxima, Pmax. Aonde vai ocorrer essa potência máxima? Quando a corrente for essa aqui, né? Esse aqui na parábola, o nome disso é vértice, tem se tu lembrar, por exemplo, a fórmula do y do vértice e ter boa habilidade algébrica, tu acha essa potência máxima. Mas eu acho mais prático, em vez de usar a fórmula do y do vértice, lembra? Menos delta sobre 4a? Eu prefiro usar a ideia de que o x do vértice é sempre o meio das raízes. Vem cá, nós já não calculamos essa corrente máxima? Quanto é que é a corrente máxima? Não é E sobre R? Que é a corrente de curto circuito? Já que a corrente máxima é E sobre R, e a corrente mínima é quanto? Zero. Quem é a corrente do meio? Claro, é E sobre R dividido por 2, dá E sobre... Esse aí é o X do vértice. Se eu pegar essa corrente e jogar na equação... Que equação, professor? Na equação da potência. Se eu pegar essa corrente aqui, é o I, ó, bem no meio, E sobre 2R, e substituir aqui e aqui, eu vou achar a fórmula da potência máxima. Vamos ver como é que ficou o Pmax, então. E menos vezes E sobre 2R, R vezes, quem é o I? E sobre 2R ao quadrado. Esse algebrismo aí tu tem condição de fazer, né, cara? Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai terminar assim, meu querido. E ao quadrado sobre 4R. O que é o E mesmo? Força eletromotriz. É como a gente compra uma bateria, uma pilha. O que é o Rzinho? Eu te pergunto, para a bateria usada hoje, desde o início da aula, qual é a potência máxima que essa bateria conseguiria desenvolver? Vai ser mais rápido. Aí, um pouquinho mais rápido do que outra turma. 36, o amigo disse. Na outra turma teve gente que falou rápido. 144 sobre 4. Isso não é resposta pra mim, pô. Tem que saber dividir por 2 duas vezes, né? 36. Parabéns. Então, ó, só pra ver também se o cara tá acordado, porque se ele escuta essa pergunta e ele não sabe como agir, é porque ele tá dormindo na aula. Qual era a bateria no começo da aula? 12. 12 vezes 12, pelo amor de Deus, 144. 4 vezes 1, que era a resistência interna, 4. 144 por 4 é 72 por 2, 36 volts, ou watts. Watts, né? Potência, né? Volts é a energia que a bateria disponibiliza. Quanto de energia com o passar do tempo é watts. Tu vê uma bateria de 12 volts do carro, não consegue tocar para frente uma lâmpada de 100 watts na tua casa, aquela lâmpada incandescente de 100 watts. Tu até poderia conectar nessa bateria, só que ela não ia brilhar daquele jeito que brilha na tomada. Ela ia brilhar só com, no máximo, 36 watts de potência, porque a bateria só pode fornecer isso. Isso aqui não está na apostila, pelo que eu vi, tá? Não com essa maneira de dedução. Outra, tu não é obrigado a fazer daquele jeito. Porque agora que tu sabe que a potência máxima ocorre na metade da corrente... A potência máxima ocorre bem na metade da corrente de curto-circuito. Então tu sabe que a corrente de curto-circuito é E sobre R. É só pegar a equação do gerador e zerar a voltagem, fazer o curto. Calculou essa corrente, divide ela por 2. E aí joga no V, P igual a V vezes I. Calcula o V que está atuando na bateria, calcula o I e faz P igual a V vezes I. Tu vai obter a mesma resposta do que eu fiz usando a equação de segundo grau. Certo? Então eu fiz mais mesmo para te desafiar em relação ao raciocínio e equação de segundo grau. Saber aplicar a equação de segundo grau na física. Porque assim, cara, eu estou te falando isso por quê? Porque é assustador, cara. Tá acreditando que meu professor lá na faculdade, o cara lançou um probleminha de cinemática esses dias. Resolva. Delícia. Resolvi. Aí ele deu uns 3 minutinhos pra galera resolver. Resposta. Isso é estudante de física, tá?
que já fez Física 1, Física 2, Física 3, eles já estudaram essa física que tu estuda aqui na faculdade. Resposta, 100, 75, meu coração já acelerou na hora. Eu, porra, errei. Fiquei nervoso já na hora. Comecei a procurar meu erro, não achava meu erro. Aí eu disse, não, o meu deu 85. Porra, eu fui o único que acertou na sala. Um problema de primeiro ano de ensino médio, um problema idiota, famoso pra caramba. E os estudantes de física, cara, que depois que estudaram física na faculdade, depois de ter passado por tudo que tu passou, estudaram ainda mais. Cara, que loucura, eu fiquei assustado. Pô, será que dá tempo do cara se recuperar antes de sair na sala de aula? Eu até brinquei, não, fica tranquilo, tu vai pegar um aluninho bom, primeiro aluninho bom tu vai aprender essa questão. Porque ele vai vir na assistência com essa, entendeu? Ele vai vir na assistência com essa, vai pedir, tu vai errar. Ele vai olhar pro senhor, vai tá errado. E aí tu vai pra casa, aí tu vai aprender. Naquele dia o senhor vai aprender como é que resolve a questão. Que tristeza, né, cara? Tu saber que às vezes o cara estudou a faculdade toda, uma equação de segundo grau na frente dele, o cara não tem matemática e física para resolver a questão de quanto o bicho se deslocou. Era essa a pergunta. Quanto que o bichinho se deslocou em 5 segundos? A galera fez o quê? Jogou o 5 no T, né? E descobriu onde é que ele parou, né? Só que eu percebi que o bichinho tinha ido e voltado. Aí tem que descobrir quando que ele para primeiro, né? Descobrir quando ele anda para frente e quando ele anda para trás e somar esses dois tamanhos. Quando tu bota o tempo de 5 e descobre onde ele parou, tu só descobriu o deslocamento, não descobriu a distância percorrida. Lembra disso? E tu vê, eles caíram, alunos do segundo, terceiro ano de física caíram nessa questão primária. Que é assustador, né? Mas eles vão melhorar antes de ser professores de vocês, tenho certeza, vão melhorar muito. Então tu vê, ó, o que é isso aqui? É uma equação de... Não tem nada demais, concavidade... Claro, o vértice é que é a potência máxima. Se eu descobrir quem é o vértice, eu descubro a potência máxima. Fiz usando a equação de segundo grau para te provocar. Eu poderia ter feito do caminho mais fácil, mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Olha o caminho fácil. P igual a V vezes I. Não é isso? P igual a V vezes I. Acabamos de discutir que a potência máxima ocorre bem na corrente média. Não era essa aqui a corrente máxima? Quem é a corrente média? É a metade, né? Se a corrente de curta é E sobre R, quem é a metade? E sobre... Se a voltagem máxima da bateria é a força eletromotriz, quando a corrente for a metade, a força eletromotriz vai ser a metade. E potência não é V vezes I? Quem é a voltagem? E sobre 2. Quem é a corrente? E sobre 2R, multiplica. E ao quadrado, nem usei equação de segundo grau, eu poderia ter feito por esse caminho. Eu faço pelo caminho mais difícil, porque o mais difícil é melhor para ti. Te deixa mais inteligente, te faz usar mais o cérebro. E é isso que é importante lembrar, né? Aqui a gente está treinando musculação para no dia do vestibular tentar fazer o nosso melhor desempenho, certo? É o campeonato mundial de levantamento de peso com o cérebro no final do ano, certo? Nós estamos só nos exercitando nesse momento. Tu viu? Ficou mais amistoso assim, né? Concordas comigo? Cadê? Aqui. E ao quadrado sobre 4R. Ficou melhor, não ficou? Bem melhor do que achar o vértice da parábola, né? Agora tu já tem essa carta na manga para calcular a potência máxima do gerador. Pessoal, eu vou alertar, não alertei na outra turma, mas não custa eu alertar vocês sobre isso. Tem questão de vestibular que nem parece física, tá? Tipo assim, ó, vou aproveitar o gráfico ali, ó. Eu já vi questão de vestibular, por isso, mais uma vez, eu peguei no pé de vocês em relação à matemática, ó. Já vi questão assim no vestibular, ó. 2 tá dando 3. E a força eletromotriz, isso, é 666. Não, vou botar uma vírgula para não ficar feio. Pronto. E aí o cara diz isso, ó. Tá ali, esse é o gráfico do cara. E ele pergunta, qual é a resistência interna? Qual é a voltagem quando a corrente é 5? Qual é a voltagem quando a corrente é 0,5? Ou seja, o cara não precisa estudar física para responder essas questões, né? Porque isso aí é o gráfico de uma equação de primeiro grau. Tu lembra que isso, tu pode achar o A e o B, não pode? Achou o A e o B, acabou, né, cara? Acabou. Ou seja, usando só matemática, o cara mata uma questão de física. É muito comum isso acontecer. O cara não entende nada de física, mas o cara é bom em matemática. Ele vai lá, pensa matematicamente e mata a charada. Certo?
Então por isso que eu estou tentando te familiarizar com a equação do gerador. Usando ela, as coisas às vezes ficam um pouquinho mais simples ainda. Mas olha só, para finalizar a aula, eu quero conectar essa física C com a física E. Na última vez que nós batemos papo de física E, nós começamos a falar de ímã, né? Mas antes disso nós falávamos de máquina térmica, não era? E como é que a gente calculava se uma máquina térmica era econômica ou não? Rendimento. Alguém lembra qual era a estrutura para calcular rendimento? Que bonito, é lucro sobre investimento. Galera, quando tu compra uma bateria, tu compra ela com que nome mesmo? Qual é o valor que a gente compra? Qual é a voltagem da bateria? 12. Esse 12 é o que tu usa? Não, mas tu pagou por 12 volts. Quando tu compra uma bateria, um gerador, tu compra pela força eletromotriz, não é, galera? É um investimento que tu fez. Comprei uma bateria de 12 volts. Mas quando tu coloca ela no circuito e bota ela para funcionar, ela te entrega os 12 volts que tu comprou? Ela te entrega uma voltagem menor que aqueles 12 volts. Relacionando a voltagem utilizada de verdade com a voltagem disponível, que é a força eletromotriz, tu tem o rendimento da bateria. Nada demais. Aquela ideia de lucro sobre investimento continua sendo aplicada numa situação bem diversa da termodinâmica. Olha, com essa aula de hoje já daria para tu matar a página 50 desse volume 6. Eu ainda, antes de passar para receptores, lógico, né? Se tem o gerador, tem o cara que vai receber depois essa energia. Antes de passar para receptores, eu ainda quero falar um pouquinho mais das potências que nós podemos calcular no gerador. Mas a tua tarefa já está definida. Tu pode arriscar a página 50 do volume 6. Certo? Já dá para arriscar essa paginazinha. Única coisa nova que apareceu de verdade, equação do gerador. Equação do gerador e o gráfico dessa equação, que é a curva característica. A história da potência máxima, depois a gente pode voltar a trabalhar ela sem problema nenhum. Muito bem. E agora vamos brincar de magnetismo, finalizar aquele primeiro bate-papo que a gente fez de magnetismo, que essa matéria aí é que vai ficar bonita. Essa matéria aí de magnetismo é que vai explicar como é que as coisas do teu mundo atual aí estão funcionando. Vamos que vamos. Fala, meu querido. Claro, cara.